Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando no coração de todos vocês. Quero deixar uma palavra que se encontra aqui no livro dos Salmos, Salmos de número 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Este salmo é um salmo muito conhecido de todos nós, um salmo que é colocado em geladeiras, que é colocado em carros, né? E conhecido de forma universal. E esse salmo ele fora escrito por um homem por nome de Davi. Davi, cujo nome significa amado, predileto. Este homem escreveu estes salmos cerca de 3.000 anos atrás. Mas este salmo, ele é tão vivo nos nossos dias atuais. Para este homem chamado Davi escrever estes salmos, ele tinha toda uma propriedade para escrever, ele tinha autoridade e também tinha experiência para escrever estes salmos. Por quê? Porque este homem chamado Davi, ele antes de se tornar um grande monarca, um grande rei de Israel, ele outrora era pastor de ovelhas, ou seja, ele pastoreava as ovelhas do seu pai chamado Jessé. Por que ele tinha experiência? Porque certa vez o pai de Davi fala para ele ir até os seus irmãos levar mantimento, porque estava em guerra, o povo de Israel estava em guerra contra os filisteus. E Davi, ao chegar lá, naquela guerra, naquela peleja, vê aquele gigante afrontando o exército de Deus vivo. A Bíblia, ela relata-nos que cerca de 40 dias aquele gigante já estava afrontando o exército de Deus vivo. Mas quando Davi chega lá, ele não se conforma com aquela situação. Ele fica inconformado com aquela circunstância, em ver aquele gigante afrontando o exército de Deus vivo. E ele fala que iria enfrentar aquele gigante. Ele se dispôs a lutar contra aquele gigante. Alguns homens o levam até o rei Saul. Quando o rei Saul vê aquele jovem diante da sua presença, ele fala: você não poderá lutar contra esse gigante, porque você é inexperiente, você não tem as habilidades necessárias para enfrentar o Golias, porque o Golias ele é um guerreiro experiente. Desde a sua meninice ou a vida inteira, ele é preparado para pelejar e ganhar as pelejas. Mas Davi, ele começa a contar algumas experiências que ele tinha no seu currículo. Ele fala para Saul: olha, Saul, certa vez eu estava cuidando das ovelhas e veio ursos. Certa vez eu estava cuidando das ovelhas e leões também vieram para querer tragar as ovelhas. Mas eu matei o urso, eu matei o leão. E assim como eu venci os ursos, os leões, eu também vou de encontro a este gigante. Irei vencer também. As experiências que ele tinha em defender as ovelhas do seu pai Jessé. Quando nós abrimos as nossas Bíblias aqui no Salmo de número 23, o versículo 1, ele começa a descrever da seguinte maneira: o Senhor é o meu pastor,
nada me faltará. Poderíamos aqui citar sobre Deus levando-nos às águas tranquilas, Deus sendo o nosso protetor, nosso guia, porque todas essas são funções de um pastor. Mas eu quero enfatizar apenas neste versículo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou seja, se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Existe um pensador, o pensador certa vez disse que dentro de cada homem existe um vazio. E este vazio é do tamanho de Deus. E essa frase é com certeza certeira. Por quê? Porque Deus, na vida da pessoa, ele preenche todas as lacunas, todos os espaços da vida do ser humano. Deus preenche o vazio. Há uma lacuna no coração de todas as pessoas, do tamanho de Deus. Quando Deus entra na vida do homem, quando Deus entra na vida da mulher, ele preenche todos os espaços. Mas quando a pessoa não tem a presença de Deus na sua vida, no seu interior, há um vazio que as drogas não preenchem, que a promiscuidade não preenche, que o dinheiro não preenche, que as coisas materiais não preenchem, apenas Deus. Ou seja, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou seja, se o Senhor Deus, ele é o meu pastor, logo não terei falta de nada. Eu não estou falando das coisas materiais. Não. Eu não estou falando de um bom emprego, de um bom carro, de uma boa casa. Não. Eu estou falando do Senhor, ele sendo o meu pastor, ou seja, de nada terei falta. O Senhor Deus é aquele que preencherá, ou seja, que preenche o meu coração. E se ele preenche o meu coração, eu com certeza não tenho falta de nada. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.